Oi, gente, voltamos. Vamos lá. Carga de compressão. Então a gente terminou aqui o primeiro módulo da aula falando sobre tipos diferentes de carga que acontecem sobre o tecido ósseo. E a gente explicou que para algumas cargas o tecido ósseo ele é mais resistente, para outras cargas o tecido é menos resistente. Então, essa aqui, a carga de compressão, você tem várias forças atuando, comprimindo o tecido ósseo. Músculos, o próprio apoio do peso corporal contra o solo, por exemplo, mais a gravidade agindo sobre o corpo, ou uma carga externa. Você pega um exemplo aí de um indivíduo fazendo exercícios na academia, por exemplo, então ele adiciona a carga a determinado movimento. Claro que ali tem um contexto de aumentar a massa muscular, mas essa carga ela também é adicionada aos ossos. Então, se você está fazendo um agachamento com peso corporal, se você adiciona aí 50 quilos a mais, naturalmente você vai estar aumentando a demanda por produção de força dos músculos, mas essa carga também estará sendo colocada sobre os ossos, por exemplo, da coluna, por exemplo, dos membros inferiores. Tá? Existe um limiar natural de que o tecido é capaz de suportar determinadas cargas. Então, não apesar de ele ser muito resistente para cargas compressivas, ele não suporta tudo. Existe um limite para isso aí. Então, essa carga compressiva em excesso, ainda que colocada de forma não um único trauma violento, que é na questão da fratura, mas o aumento progressivo de cargas compressivas provoca uma resposta do tecido. Lembra que é um tecido vivo. Essa resposta envolve um aumento da deposição de massa óssea depois de um indivíduo adulto na sua largura, então causa um alargamento. E dependendo da carga também e da faixa etária, enfim, e alguns outros fatores, você pode ter um encurvamento de um osso que era um pouco mais alinhado, pode ter um encurvamento. Isso a gente vê, por exemplo, em paciente já com alguma idade. Então, seja para o desenvolvimento do osso, que a gente está falando lá na infância, como para o crescimento do osso, aí a gente já está falando de indivíduos adultos, a carga, ou o que a gente chama de estresse mecânico, a lei de Wolff explica isso, você precisa ter impacto, carga, estresse mecânico, para que o tecido ósseo responda, aumentando de tamanho, por exemplo. Então, cargas compressivas em um determinado grau são bem-vindas, você precisa fazer isso. Tanto é que após aquele período inicial do tratamento de uma fratura com gesso, é necessário, é indicado, não só indicado, como é necessário, melhor dizendo, que o paciente, por exemplo, toque o pé no chão, que ele comece a descarregar peso naquele membro inferior, por exemplo, fraturado. Porque esse estímulo de estresse mecânico, da carga, do peso corporal mais a gravidade contra o solo, numa tíbia, no fêmur, por exemplo, aceleram a reestruturação, aceleram a consolidação óssea. Então, carga compressiva dentro de um limite razoável, né, cargas moderadas, é bom, é útil para o tecido ósseo. As cargas de tração ou de tensão, normalmente é uma fonte tensiva, geralmente é um músculo que provoca tensionamento, uma força de avulsão. O exemplo que eu dei no primeiro módulo da criança desenvolvendo, e aí ela começa na idade da marcha, você começa a ter mais tração, por exemplo, da panturrilha, aquele estímulo mecânico é o que ajuda na formação da tuberosidade do calcâneo. Lá em cima, no quadril, o estímulo de começar a caminhar, de mais flexão de quadril de forma bípede, vai acelerar a formação do trocânter menor, do trocânter maior, no caso do glúteo médio também. Então, essas forças que tracionam o tecido ósseo acabam também por moldar e desenvolver e moldar essas tuberosidades e apófises ósseas. E aí a gente tem exemplo do malheur lateral, do quinto metatarsiano, epicôndilo lateral e esses que eu já dei de exemplo anteriormente.
Como a gente já tinha adiantado, os ossos suportam mais cargas compressivas do que tensivas. Então, o salto, em alguns esportes, por exemplo, posso citar aqui a corrida, uma tíbia, um osso do membro inferior, chega a suportar 15, 20 vezes a carga, o peso corporal daquele indivíduo. Então, é bastante isso, né? É um número bastante expressivo. A quantidade de carga, portanto, que um osso longo suporta é muito grande e ela é bem maior do que forças tensivas. Essa já é uma carga que o osso é menos preparado, são as cargas de cisalhamento, em que eu estou separando aqui o tecido ósseo, cargas de deslizamento ou de cisalhamento. Atua de forma paralela, então, ou tangencialmente à superfície. Essas forças de tensão e compressão são exercidas ao longo do eixo longo do osso, e nesse caso das deslizamento e cisalhamento, elas já são transversais. E aí o osso é um pouco menos resistente, portanto aumenta, nesse caso, a chance de falha tecidual, o que a gente já explicou, que a gente dá esse nome específico de fratura, no caso dos ossos. As cargas de torção é quando o osso é contorcido ao redor do seu eixo longitudinal. Então você pega aquele exemplo que eu já usei do lápis, e aí você tem uma torção em que um determinado ponto, vamos chamar aqui de extremidade proximal, está girando em um determinado sentido, e a extremidade distal óssea, pensar numa tíbia, acho que fica mais fácil, você tem o pé fixo no solo, o joelho girando para uma determinada direção contrária do que o pé está fixo. Então, você tem cargas torsionais sobre a tíbia, nesse caso do exemplo, né, mas sobre o osso longo, esse tecido também não é muito resistente. Aí você pode provocar lesões do tipo fraturas espiraladas. As próprias lesões ligamentares clássicas de cruzado anterior no joelho têm esse mecanismo de que você tem a tíbia presa, pé fixo no solo, e o joelho gira, fêmur, portanto, girando em cima da tíbia. Esse também é um mecanismo, a torção, e daí a gente chama essas lesões de entorse, né? Lesões ligamentares que estão relacionadas muito comumente aí a joelho e tornozelo, são um bom exemplo de cargas torsionais. Uma carga de torção também pode produzir forças compressivas e tensivas. Então, vejam, a gente não tem um osso recebendo de forma separada, isolada, ou é uma carga compressiva, ou ele recebe... Não, não é assim. Você pode ter determinado tipo de esforço, o esporte é um ótimo exemplo para isso, em que você tem simultaneamente cargas compressivas e torsionais e eventualmente de cisalhamento. E ele não foi capaz de... não tinha energia suficiente para provocar uma fratura, por exemplo. Mas isso acontece, então você pode ter no mesmo evento, no mesmo momento, várias cargas atuando sobre o tecido ósseo. Cargas de inclinação ou encurvamento, ou alguns autores chamam de flexão. Quando uma força é aplicada à extremidade do osso, né, então você pega a parte proximal e distal e encurva, como eu estou fazendo aqui com o lápis, ele, assim como o meu lápis aqui, ele cede a um determinado encurvamento. Mas se eu continuar dando carga, se eu continuar com mais energia aqui, muito provavelmente eu vou ter a quebra do meu lápis, o que vai acontecer também nesse exemplo hipotético aqui, lá com o tecido ósseo, tá? Então, ele tem uma capacidade compressiva, uma elasticidade que permite um grau, apesar da gente imaginar que o osso é um tecido absolutamente rígido, não é bem assim. Então ele permite esse grau pequeno, mas existe de flexibilidade, que inclusive nos ajuda o corpo humano a se adaptar, a absorver o que a gente costuma chamar dessas forças externas, tá? Geralmente as fraturas acontecem do lado da tensão. Então, isso quer dizer a explicação seguinte: quando eu vou curvar esse lápis, eu naturalmente crio um lado convexo e um lado côncavo. Esse lado côncavo eu estou aproximando o material, eu estou produzindo uma compressão do lado côncavo. Já do lado convexo da curvatura,
eu estou produzindo uma tensão. Em geral, quando acontece a fratura, é pelo lado convexo que isso vai acontecer. Então, é do lado da tensão, ou do lado convexo do tecido, tá bom? Como eu acabei de falar, a gente pode ter cargas combinadas. Então, a gente está falando aí de uma ação simultânea de uma carga compressiva, ao mesmo tempo torsional e, eventualmente, de encurvamento, no caso de um salto ou da aterrissagem de um salto num esporte, por exemplo. Há muitos estudos que analisam, na verdade, né, como é que o tecido ósseo se comporta com cargas repetidas. Você tem vários estudos mostrando que fraturas por estresse, vocês vão discutir isso lá na frente em físio de ortopedia e traumato, que foi algo descoberto pela primeira vez em militares que marchavam, então batia de forma muito repetida, a energia não era muito grande, mas como isso acontecia por várias vezes, aquilo acabava provocando alterações ósseas. Então, uma aplicação repetida de uma carga não o suficiente para provocar uma fratura, uma carga que a gente chama de baixa magnitude, mas que era repetida tantas vezes que o efeito cumulativo dessa repetição acabava provocando ruptura do tecido. Então, as microfraturas que a gente encontra na chamada fratura por estresse são cargas de baixa magnitude, mas repetidas por longos períodos. E talvez a mais conhecida, que é a carga traumática. Então, normalmente é um único evento com energia grande o suficiente, que uma vez aplicada essa força sobre o tecido ósseo, é capaz de rompê-lo. Então, aí a gente está falando aqui da fratura, que a gente já comentou em outros momentos. Uma única força, magnitude suficiente para causar lesão em um tecido biológico. Nesse caso, a fratura também costumeiramente vem acompanhada de lesões de músculo, eventualmente de lesão de vasos, de pele, quando a gente encontra, por exemplo, uma fratura exposta, né? Isso vai dando a ideia para a gente de que mais lesão tecidual, certamente você teve mais energia nesse trauma envolvido e que naturalmente causa estragos eventualmente maiores. Carga de ruptura é aquele ponto, então, em que o tecido vai, ele suporta carga até aqui. Daqui essa carga precisa parar ou continuar. Do contrário, se a carga continuar aumentando, a gente entra no ponto de ruptura. Então, é quando o coeficiente de elasticidade de um osso é ultrapassado. Eu dei energia, dei energia, dei energia. Se eu tirar a energia um pouquinho antes, ele provavelmente volta para o ponto. Agora, se eu continuar acrescentando energia, isso é estudado em laboratório de biomecânica, eu vou ter a ruptura do material. Nesse caso, é um material biológico, a gente está falando do osso. E aí gerando uma lesão, né, a ruptura do tecido ósseo, que a gente já comentou aí no primeiro módulo da aula, ganha o nome especial de fratura. Então, fraturando um tecido ósseo. A gente tem aqui alguns exemplos, nesse caso específico da tíbia, né, na parte distal aí da tíbia. Fratura em galho verde, quando você tem um osso ainda não completamente maduro. Essa é uma fratura comum em crianças e adolescentes, em que você tem ruptura de parte do tecido, mas não é uma ruptura chamada de completa, portanto ela é incompleta. E tem um bom prognóstico, por exemplo, para a consolidação. As fissuras, como a gente vê aqui no meio, deixa eu usar minha canetinha. Aqui, então uma fissura, a imagem que a gente vê no meio. Fratura cominutiva, por definição, uma fratura em mais de 3 fragmentos. Então, normalmente uma fratura simples você tem 2 fragmentos. Você tem 3 ou mais fragmentos, e aí pode ser de fato muitos, uma quantidade grande, essa é uma fratura mais complexa. Do ponto de vista do tratamento ortopédico também isso será mais complexo. Ela tem mais de 3 fragmentos envolvidos naquela fratura, e aí ganha essa classificação de fratura cominutiva. O que a gente está vendo, na verdade, aqui são direções do traço de fratura que mudam. Então tem uma fratura clássica, que é aquela fratura transversa, que pode ser, por exemplo, por uma carga compressiva em excesso.
e aí há um afundamento, inclusive, de tecido ósseo. As cargas torsionais que acabamos de comentar podem provocar essas fraturas espiraladas que a gente está vendo. Eu citei o exemplo do tornozelo fixo e as tíbias girando, e aí o osso não é mais capaz de absorver esse impacto, ele acaba fraturando. Fraturas do tipo oblíqua, fratura em galho verde, fratura com um traço incompleto, uma fissura apenas no tecido ósseo. Aqui é dentro da aula, uma classificação de ossos longos, curtos, que a gente não precisa detalhar isso aqui, vai ficar gravado, mas quem quiser fazer uma revisão, fica à vontade. Para a gente fechar essa ideia do tecido ósseo, é importante a gente lembrar que na infância e na adolescência, a gente tem, além do que nós chamamos de crescimento do osso, do tecido ósseo, nós temos o desenvolvimento. Eles não são sinônimos, apesar de em alguns momentos a gente usar desenvolvimento e crescimento como a mesma coisa. O desenvolvimento passa por um conceito de mudanças adaptativas do tecido, mudanças funcionais do tecido e mudanças estruturais do tecido. Já o crescimento é algo relativamente mais simples, a gente está falando apenas de crescimento e regulação do metabolismo ósseo. Desenvolvimento, então, passa pela ideia de eu tenho um osso que é basicamente cartilagem na primeira infância, ele vai passando por transformações da função e da estrutura, ele está em desenvolvimento, ao mesmo tempo que ele cresce. Então, na infância, o osso cresce e desenvolve. Na fase adulta, você tem, eventualmente, crescimento ósseo e até, na terceira idade, a gente tem até aí uma perda dessa massa óssea. Isso está relacionado a alterações metabólicas ou a doenças, como a gente vai falar em outras disciplinas. Tá? Então, o crescimento de ossos longos, esse crescimento longitudinal, o crescimento em comprimento do osso, se dá nas epífises, né? Então a gente tem uma cartilagem de crescimento, isso antes da puberdade, né? Em todas as crianças e adolescentes você tem uma cartilagem, e é exatamente na cartilagem de crescimento que se dá o maior metabolismo ósseo, e é exatamente onde há a deposição de osso novo e é onde o osso cresce. Por isso, traumas, fraturas de alta energia próximas às articulações em crianças é algo que a gente precisa ficar muito atento, precisa estar monitorando, porque aquilo pode ter afetado de uma maneira importante a cartilagem de crescimento e isso atrapalhar o crescimento daquele segmento ósseo. E isso, no final do crescimento do indivíduo, dá uma discrepância de membros inferiores, por exemplo. Já o crescimento em área, né, o crescimento circunferencial, é responsabilidade dessa camada externa do tecido ósseo, que é o periósteo. Então, com a idade, há uma perda progressiva dessa proteína chamada colágeno e o aumento da fragilidade com o envelhecimento. Antes a gente atribuía ou fazia uma pequena confusão de que toda vez que você tem envelhecimento, você tem doença, e não é verdade. Há critérios hoje muito bem definidos daquilo que é considerado doença metabólica, que afeta a reabsorção, a produção e reabsorção óssea. E há critérios bem definidos também sobre o que é uma perda fisiológica do envelhecimento. Há uma perda natural e esperada, conhecida, que na média vai existir para os indivíduos depois de determinada faixa etária. Isso não é uma tradução de doença. Existem pontos de corte e critérios que são mais bem conhecidos hoje que a gente consegue determinar se esse indivíduo, além de fisiologicamente está perdendo massa óssea, se ele tem uma doença que está acelerando isso. Tá? Então, para não confundir aí com osteoporose. Falei agora há pouco, então, da cartilagem de crescimento. Aqui a gente tem uma imagem interessante. Eu já sei, então, avaliando essa imagem, essa radiografia, que trata-se de um esqueleto ainda imaturo. Trata-se de um esqueleto de uma criança ou de um adolescente. Por que eu sei disso? Porque eu vejo a cartilagem de crescimento aberta. Então, a epífise, a fise de crescimento está aberta. A gente tem
essa impressão olhando para a radiografia de que você tem ali um traço fratura, mas não é. Esse componente que compõe, o componente que compõe é ótimo, né? O componente estrutural da cartilagem ainda não é osso, isso vai ficar com essa característica cartilaginosa até a puberdade ou próximo disso. É nesse ponto em que se dá o crescimento longitudinal dos ossos. Então isso identifica claramente que a gente está observando uma imagem de um tecido ósseo, no caso aqui é um joelho, de um adolescente ou de uma criança. Falei agora há pouco sobre a lei de Wolff e disse que era importante que ossos que eles recebam carga. A lei de Wolff diz pra gente que a resistência do osso ela é variável e na verdade ela está diretamente relacionada com o estresse sobre esse tecido ósseo. Então, para que eu tenha, isso é muito interessante que a gente entenda desde agora, para que eu tenha um tecido ósseo mais rígido, mais resistente, eu preciso dar estímulos. Assim como um tecido muscular precisa de exercício, precisa de mais carga, para que ele funcione melhor, o osso é a mesma coisa. Portanto, o estímulo que a gente chama de carga, que não é apenas colocar o pé no chão, né, está relacionado a vários outros aspectos, como a própria movimentação, o uso dos músculos e a tensão que os músculos promovem no osso, são parte integrante do processo de modelagem e de remodelagem que está sempre acontecendo no tecido ósseo. Lembre-se que uma vez que você é adulto, você atinge um pico de massa óssea ali por volta dos 25 anos para as mulheres, dos 27, 28 anos para os homens, e você tem uma massa óssea extraordinariamente bem desenvolvida, estruturada. Daí para frente, fisiologicamente, de novo, isso não é uma doença, você começa a ter perda a partir dos 30 anos, vamos colocar aí essa faixa etária dos 30 anos, você começa a ter uma perda que não é acentuada, mas é uma perda considerável, já perceptível, melhor dizendo, de massa óssea, e é exatamente a característica de atividade física, de exercício físico, ou características anteriores de alimentação do indivíduo e da atividade física que vão fazer com que ele mantenha isso e determinar se essa perda é mais ou menos acentuada. De qualquer forma, a gente já sabe que o exercício físico, seja para os músculos, seja que envolvam ou não carga, então tem uma relação muito íntima com a boa saúde dessa densidade mineral do tecido ósseo. O contrário também é verdadeiro, a gente já sabe, tem bons trabalhos mostrando essa associação entre a ausência do exercício físico e uma massa óssea não tão saudável depois dos 40, depois dos 50 anos de idade. Então, parece que existe uma relação direta entre aquilo que você fez de exercício, mas ele não é uma poupança, que eu fiz bastante e não preciso fazer mais, não é assim que funciona. Isso tem um papel importante no desenvolvimento, portanto, fazer exercício quando é criança e jovem é extremamente importante. Mas para que esse tecido ósseo se mantenha saudável ao longo dos anos, principalmente na fase em que eu estou numa curva decrescente de massa óssea, terceira idade, é fundamental que eu mantenha os níveis de exercício físico para também manter saudável minha densidade, para também manter saudável o meu tecido ósseo. Tá? Então, isso é uma relação bastante conhecida e muito importante a gente citar aqui. O que a gente chama então de modelagem e remodelagem é um processo ativo que está acontecendo a todo momento no tecido ósseo. O osso ele é remodelado, reparado, pois é um tecido dinâmico, a gente já tinha comentado, e ativo em que grandes volumes de massa óssea são removidos pelos osteoclastos, fenômeno de reabsorção óssea, e substituídos através de nova matriz óssea que são depositados por células especializadas também presentes no tecido ósseo chamadas de osteoblastos. Isso há um equilíbrio, há uma homeostase entre aquilo que é o osso reabsorvido e o osso depositado. No indivíduo saudável, você tem um equilíbrio entre o que é retirado e o que é depositado. Então você mantém a quantidade da densidade. Se você dá estímulo
como a gente comentou agora há pouco, o exercício faz isso, a carga, a lei de Wolff, a gente acabou de comentar, eu aumento, portanto, a exposição do tecido a estímulos mecânicos, o osso responde. O osso aumenta a deposição de tecido. Então, eu dou mais densidade, maior produção de matriz óssea, eu tenho uma resposta positiva. Então, eu tenho um osso mais saudável, mais resistente. O caminho inverso também é verdadeiro. Então, eu diminuo a exposição à carga, o organismo passa a entender, então, que não é tão necessário assim ter um osso mais rígido, se eu não estou expondo. Então, se eu não tenho demanda, não há por que a manutenção, isso tem um custo energético, né, metabólico, não há por que ter a manutenção de uma matriz óssea tão densa e tem tanto osso. Então, há uma tendência aí de reabsorção. É o que você vê, por exemplo, quando você faz uma fratura, mesmo no indivíduo jovem, faz uma fratura e fica 2 meses de gesso. Quando você faz uma radiografia dali 2 meses, você tem um osso mais rarefeito. Naquele período não houve demanda, porque você estava em repouso, você estava em gesso, você não colocou aquele segmento colocou o pé no chão, se for o membro inferior, ou apoiou sobre a mão, se for o membro superior. Então você não teve demanda, né? Não aumentou a demanda, ou caiu, melhor dizendo, a demanda do tecido ósseo naquele momento. Então, por algum período, você faz uma osteopenia. Você tem um osso mais rarefeito. Depois você tira o gesso, começa a voltar às atividades, exercícios, atividade de vida diária, o tratamento, inclusive, de reabilitação. Determinado tempo depois, você vai ter novamente uma densidade mineral óssea saudável. O problema é que quando isso acontece lá em idosos e você está com uma curva muito descendente, talvez isso demore mais tempo para recuperar e talvez nem recupere. Acabei de falar disso aqui. Adultos jovens, há um equilíbrio de depósito e reabsorção de osso e o estímulo, basicamente feito por carga, exercício físico, eu tenho mais deposição do que a reabsorção, o que é ótimo, essa é a boa notícia. Na fratura eu tenho um depósito também muito grande, principalmente focal, naquele local onde houve a fratura. Esses estímulos quimiotáxicos fazem com que várias células vão para o local da fratura para dar estímulos químicos e, eventualmente, em algum período depois, mecânicos, para que mais depósito de matriz óssea aconteça. Isso é o fenômeno da consolidação da fratura. E o contrário, que eu falei que é bastante perigoso, a inatividade ou a ausência de exercício físico de moderado, né, a intenso, que são efetivamente importantes para essa manutenção, faz com que eu tenha essa inversão. Tá? Eu passo a ter mais reabsorção óssea, o que não é bom, do que o depósito. Então eu tenho a longo prazo, se isso se mantiver, se a inatividade, por exemplo, se mantiver, eu tenho como resultado uma fraqueza, eu tenho uma menor capacidade de absorver impacto do osso, eu tenho um maior risco aumentado de fratura, por exemplo. Então, por isso é tão importante a gente discutir desde agora. Falamos agora há pouco de atividade física e remodelagem. A gente está falando aqui que a atividade física, o exercício proporciona estresse mecânico, a gente acabou de falar disso, né? Tornando o osso mais resistente. E o contrário, a ausência de exercício físico provoca remodelagem óssea, o que a gente já falou que não é bom. Não é o objetivo dessa aula, mas tem relação com o que a gente acabou de citar. Existem alguns estados que aí são considerados traumas ou doenças que mudam o tecido ósseo, ou de forma definitiva ou de forma temporária. A osteoporose é uma doença metabólica que tem uma reabsorção aumentada, então isso torna mais frágil o meu tecido ósseo. Fraturas são eventos traumáticos que promovem a destruição ali de parte do meu osso, mas que dependendo da idade e de alguns outros fatores, eu vou ter boas chances de consolidação, de recuperação dessa lesão. E as lesões epifisárias que eu comentei lá no esqueleto imaturo de crianças e adolescentes,
São também lesões que a gente deve prestar muita atenção, porque elas podem provocar uma discrepância no comprimento dos membros e isso provocar uma alteração importante na marcha do indivíduo, dependendo da discrepância que ele tiver residual. Então ele pode ter 1,5 centímetro, algo que é relativamente fácil de você contornar. Mas se a fratura acontece muito cedo, uma lesão epifisária muito cedo, uma criança de 5, 6 anos, que ainda está com muitos anos de crescimento pela frente, isso pode significar na fase adulta de uma alteração de 5, 6 centímetros de discrepância, o que não é algo tão fácil de resolver. Ou tem que ser resolvido ao longo do crescimento, fechando a fise do outro lado, ou estimulando a fise, ou outras maneiras cirúrgicas que são bastante mais complexas e invasivas para resolver esse tipo de problema.